Avante, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imponente 1914. E bem, vamos falar um pouquinho a respeito do Palmeiras aqui, tá? Bom, o Palmeiras conheceu ontem sua segunda derrota dentro de casa diante do Botafogo e que foi de forma consecutiva, afinal já havíamos perdido para o Bahia durante a semana. E dessa vez o Palmeiras perde para o Botafogo no Allianz Parque. E claro que não era um resultado impossível de se acontecer. Não só era impossível, como foi o que aconteceu. O Palmeiras perde ali para o Botafogo. E que até então foi o confronto do campeonato, né? Era o primeiro e até então o segundo colocado disputando ali. E o Palmeiras dessa vez não conseguiu ser eficaz o suficiente como costuma ser no Allianz Parque. Assim como o próprio Abel já diz. Mas eu vou deixar o link aqui no card do pós-jogo para quem não assistiu ainda, tá? Afinal, esse vídeo não é para falar de pós-jogo, é de uma outra situação. E quem pôde acompanhar a coletiva do Abel viu que o Abel foi perguntado a respeito do cria da base, o garoto Giovani, né? E na ocasião ele foi questionado sobre uma possível venda e o Abel confirmou que o Giovani estava sendo negociado já. Enfim, isso foi claro na coletiva pós-jogo de ontem. Então eu gostaria de trazer aqui uma reportagem para falar a respeito dessa negociação do Giovani, se foi boa ou não. Tá? Enfim, então antes de mais nada quero dar o crédito aqui ao site Nosso Palestra, que é da onde eu estou trazendo a informação ali da notícia, beleza? Enfim, então vamos lá, dando crédito ao site aí, vemos aqui no título: Giovani está sendo negociado pelo Palmeiras, confirma Abel Ferreira, como a gente acabou de citar. Verdão está negociando a venda da cria da academia por 9 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos para o Al Saad do Catar. O Palmeiras está prestes a acertar a venda de Giovani para o Al Saad do Catar. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista André Hernan e confirmada por Abel Ferreira em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo. Não sabemos o fim, mas Giovani está sendo negociado, afirmou o Abel, né, na ocasião. A cria da academia deve ser vendida por 9 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos, e assinar por 5 temporadas, no caso 5 anos, com o clube Qatari. Apurou o Nosso Palestra que o jogador viaja ainda neste domingo, no caso ontem, tá? Para o país árabe. Depois de ganhar minutos aos poucos no profissional desde 2001, o ponta perdeu espaço com Abel Ferreira nessa temporada. Convocado no profissional do maior campeão nacional, Giovani somou 35 jogos, marcou 2 gols e conquistou 6 títulos: Libertadores 2021, Brasileirão 22, Paulistão 22-23, Supercopa do Brasil em 23 e a Recopa Sul-Americana em 2022. Pouco jogou, mas muito conquistou, né, no que tange a títulos, afinal fazia parte do elenco ali. Bom, apesar do Abel não utilizar o moleque, né, mas vamos lá. Enfim, isso é a notícia aqui, tá? Não tem muito mais detalhes. Vamos focar aqui então nos 9 milhões de euros, que são em torno de 47 milhões de reais para o clube Qatari. E qual que é a ocasião aqui que eu quero trazer, que eu quero debater? Vocês aí acreditam que foi uma boa venda para um bom clube, um bom momento do time? Eu já gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês concordam com essa venda, se discordam, se foi barato, se foi bem, se foi muito. E enfim, tá? Agora eu vou expor aqui, claro, a minha opinião como um torcedor também, e de que eu não concordei com essa venda, assim como eu não concordei com outras vendas em outras situações. E o Palmeiras, no caso, quando eu digo Palmeiras, eu estou me referindo principalmente agora à diretoria, que é quem negocia, né? E, bom, tudo isso passa pela mão de muitas pessoas ali, tá? Em especial, claro, o Anderson Barros e a Leila. Afinal, são os diretores, é quem assina, é quem fecha a venda, é quem fecha a compra, é quem fecha tudo. E recentemente eu já publiquei um vídeo no qual o Marcos Rocha passa um pano
ali para o Anderson Barros, que ganhou recentemente o título de melhor diretor de futebol do Brasil, né? No caso, representando o Palmeiras, o que para mim também é outro equívoco, tá? Eu sei que tem gente que é fã do trabalho do Anderson Barros e, ok, cada um tem todo o direito, mas eu não consigo olhar em linhas o quão bom é esse trabalho e o quão escorado é esse trabalho, tá? Pois na montagem de elenco eu não acho que ele foi eficaz, grande parte desse elenco já estava aí, ou já estava pelo menos sendo negociado por uma gestão anterior. Na hora de comprar jogadores, ele pode ter acertado um ou outro, sim, claro, mas ainda assim eu acho que é muito pouco para um nível que hoje o Palmeiras é exigido por disputar todos os títulos possíveis dentro da temporada e por ter, claro, muitos jogos também, né? Então eu não consigo ver isso, e claro que muita gente diz que o trabalho do diretor de futebol não é só venda, compra, etc, mas também é isso. Então, para mim ele deixa a desejar. Inclusive, quem não viu esse vídeo no qual eu trago o Marcos Rocha falando a respeito do trabalho dele, eu vou deixar o link aqui no card, beleza? Pode dar uma passadinha lá quem quiser conferir. E enfim, eu achei um erro, tá? Foi um erro em vários níveis. Foi um erro a venda do jogador, se desfazer do jogador que não foi aproveitado. É claro que daí passa por uma opção técnica também. Não consigo isentar inteiramente a opção técnica do Abel e sua comissão. Por quê? Porque a gente, mesmo antes do Arthur chegar, o Giovani raramente era uma opção. E ele já no pouco que jogou, ele mostrou ser um jogador um pouco diferente, ter o drible, ter a velocidade, quebrar a linha, ter uma boa chegada no ataque, ter um bom passe. Claro que é um jogador que seria mais lapidado ao longo, mas tendo sequência e jogando com os ditos titulares também. Agora muito pouco jogou, vai ter gente com teoria do tipo, mas você não sabe se ele era comprometido nos treinos. Eu sei disso, eu sei que vai ter a galera que pensa assim, claro, eu não posso afirmar nada, mas no pouco que eu já vi ele jogando, não dizendo que todas as partidas ele foi um exímio jogador, mas no pouco que eu vi ele já demonstrou alguns atributos interessantes que a gente poderia sim ter no elenco. E que novamente a gente perde uma cria da base por um valor bagatela, gente, bagatela. Eu também vi ali uma outra situação na notícia de que ele cumprindo algumas metas, não sei exatamente se é gols, mas acredito que seja, se é gols ou jogos, ou ambos, né, jogos e gols. O Palmeiras vai ganhar mais uma porcentagem que giraria ali em torno de 6 milhões, se eu não me engano, tá? E o time compraria mais 20% dele, o que daria um montante de 70%, e o Palmeiras ficaria com 30% ainda para uma possível venda futura. Mas agora eu abro aqui a seguinte questão: qual jogador que sai do Catar ou até de um clube árabe ali, de outro, né, de um clube diferente como o próprio clube do Cristiano Ronaldo, qual jogador que sai de um clube desse e vai para uma Europa, vai para uma ascensão? Por mais que o Giovani seja um jogador jovem com muito potencial, eu não consigo vislumbrar ele estourando a ponto de vir um clube europeu e buscá-lo. Mas você não diz que ele é bom, então pode ser que estoure, sim, mas a questão que eu trago aqui é a questão da vitrine. É uma vitrine muito distante, onde a gente olha hoje que vai sim jogadores para lá, mas principalmente pela grana. Jogadores que já estão em final de carreira, jogadores que querem fazer seu pé de meia e aposentar ok, tranquilo na parte financeira. Então não é uma vitrine boa para que a gente olhe como atletas em potencial. Então, dito isso, eu acho que o Palmeiras vendeu muito barato, 50% dos direitos econômicos de um moleque com grande potencial que poderia nos retribuir desportivamente no Palmeiras e ainda assim ser vendido por mais que 9 milhões de euros, mesmo que por 50% do valor, do valor montante dele. Eu achei que foi uma negociação tão ruim quanto outras. Então o Palmeiras deixa nítido que investiu na base para subir jogadores da base, ter um pouquinho de rodagem talvez no profissional e consequentemente ser vendido, mas não muito distante. Eles têm olhado provavelmente a idade do jogador e com seu custo-benefício. Eu acho que, assim como outros, o Giovani tinha um potencial gigantesco para sair do Palmeiras bem mais valorizado, tá? Palmeiras ainda não aprendeu, e nisso eu tenho que citar ali, o diretor de futebol e o presidente, não aprendeu nem a vender os jogadores que têm potencial. Pode ser que não vingue? Ok,
mas também quais as oportunidades ele teve aqui conosco para dizer se ele vingaria mais ou não. Eu sei que a gente tem outras situações de outros jogadores que talvez não deu certo, mas não dá para julgar ele por outros, e sim ele por ele, mas dando a chance para ele mostrar seu futebol. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se puder fortalecer com o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, eu agradeço. Valeu, falou, até a próxima, foi!